2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2. Versos 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. 2 Coríntios parece que é a terceira ou a quarta carta que Paulo escreveu. Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios. Nós temos só 2. Alguns estudiosos consideram que a primeira e a segunda estão contidas na primeira, e a segunda e a terceira seriam contidas na segunda. Outros acham que podem ter se perdido 2 cartas de Paulo. O fato é que a segunda carta de Paulo pode ser a carta severa, ou pode conter parte da severidade da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, igreja onde ele esteve como pastor 1 ano e 6 meses. E lá, naquela cidade onde ele chegou lá com tremor e tremor, por causa do seu fracasso em Atenas, ele objetivamente tomou uma linha chamada nada conhecer entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Agora ele está em Éfeso, e de lá ele sabe algumas notícias a respeito da igreja, através de Cloé, uma senhora amiga dele, membro da igreja, que conta algumas coisas que estavam acontecendo lá. Ele escreveu a primeira e provavelmente a segunda carta. Depois ele recebe algumas informações de que houve mudanças. Ele escreve a terceira carta ou a quarta carta, e ele vai mostrando. E nesta carta, então, ele está dizendo uma coisa: pode ser, pode não ser. Pode ser que seja o caso do incesto ou do adultério, do capítulo 5 de 1 Coríntios. Pode ser. Alguns acreditam que não. Alguns estudiosos que procuram verificar que aqui é uma questão de autoridade, que Paulo estava sendo contestado na sua autoridade. Mas pode ser a questão do incesto do capítulo 5, em que havia alguém que estava tendo relação com a esposa do seu pai, com a madrasta. E a igreja não estava tomando consideração. Pode ser que seja realmente a questão de autoridade. Ele diz: a quem perdoais, ele havia dito, olha, basta a punição pela maioria. Mas se ele se arrependeu, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. O perdão é na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Os olhos do Senhor estão postos sobre todas as pessoas, bons e maus, para ver os seus caminhos. O perdão, eu digo que eu perdoei, mas se eu não perdoei, o Senhor sabe. É na presença de Cristo. Então esse é um assunto que nós gostaríamos de tratar durante algum tempo, que é, aqui o primeiro deles é atirando pedra no telhado. É uma figura, a expressão atirando pedra no telhado, é uma figura de linguagem que ilustra a ofensa. Ninguém vive neste mundo sem algumas pedradas pela frente, outras por trás. Feridas e contusões fazem parte da tragédia no dia a dia de cada um de nós. Há sempre alguém
com estilingues jogando algo escabroso em alguma pessoa distraída ou desprotegida. Em qualquer canto da nossa vida, da nossa existência, há alguma pedrada por aí machucando. Alguém recebe palavras. Palavras são muito duras. Palavras ferem. Ela tem o poder de matar e de curar. Ela tem o poder de ferir e de sarar. Com uma palavra eu posso aleijar ou eu posso curar. Depende da intenção como ela é proferida. As críticas ferinas, as acusações injustas, as traições inesperadas, são muito mais frequentes do que realmente gostaríamos de admitir em nossa ingênua imaginação. Além do que, somos também atiradores disfarçados em pacientes bem espertos. Tanto espertos com S como espertos com X. Espertos com S são aqueles espertos de olho aberto. Esperto com X são os espertos que têm experiência. Nós trocamos a palavra aqui porque eles são dois espertos. Jogar pedra é muito comum. A gente também receber pedrada e a gente jogar pedra. Eu estava contando ontem que uma das goiabas mais gostosas que eu já comi na minha vida foi aos 14 anos de idade, lá no interior do Piauí, na vazante do Rio Paraim, já no final do mês de julho, quando não deve ter mais goiabas. E eu estava com a minha baladeira, ou estilingue, pegando passarinho. Diz que menino que mata passarinho depois tem que pagar muito pelos seus pecados de baladeiro. E eu andei matando muito passarinho. Acho que é por isso que eu estou sofrendo algumas coisas. E eu estava lá matando algumas codornas e pombas e verdadeiras. E encontrei aquela goiaba que não tinha bicho. E os passarinhos não acharam a goiaba, e eu saboreei a mais doce goiaba da minha vida. Também tinham razão, a fome era tremenda. Tudo que é com fome é mais gostoso. Mas por trás de todas as nossas histórias, nós temos jogadores de pedra. Sou eu que às vezes jogo em você, e às vezes é você que joga em mim. Lá em Corrente havia uma guerra das fezes. Dois vizinhos que brigaram. E um jogava o urinol na casa do outro. Você imagina o que significa isto dentro de um contexto onde não havia casinha. Então era muito comum e a coisa continua do mesmo jeito. Às vezes não é só sogra e nora. São as pessoas que jogam pedra entre os irmãos. Os bastidores dos relacionamentos estão sempre cheios de lixo composto pelos seixos atirados das janelas dos vizinhos, parentes e de gente muito próxima. Mesmo nos encontros entre aqueles que consideramos nossos amigos de verdade, encontramos restos de brita atirada, como se fosse apenas sujeira pelas calçadas. Às vezes você encontra a pedra que foi atirada na sua casa, ela caiu, ficou na calçada ali, você diz assim, isso foi uma pedra que caiu do caminhão. Mas nem sempre foi. Foi especialmente para quebrar a sua janela ou quebrar o seu telhado. Eu não sei ler ironia, mas às vezes nas ironias há feridas. A gente conversa às vezes com casais que eles são acostumados a jogar pedra um no outro, e aí quando você ouve a conversa, você percebe que nas entrelinhas, até nos gestos da esposa, do marido, tem aquele jeito, eu sei de onde vem isto.
Isso vem do acúmulo de feridas que foram feitas ao longo do tempo, né? Ninguém está isento de ser machucado, esfolado e ferido neste mundo de tantas pedreiras, de onde, com certeza, as pedradas virão de todos os lados. Entretanto, a questão básica aqui não é a ferida sangrando, mas o hematoma que nunca sara. Eu queria trabalhar um pouquinho com essa. A ferida sangra, às vezes fere, esfola, joga a pedrada fora, mas aquilo nunca sara. E aí fica aquela dor, aquele dodói. Nunca sara. Eu estava lendo essa semana a história que aconteceu em Seattle, nos Estados Unidos, na época de uma Olimpíada dos excepcionais. Antigamente se dizia deficientes, mas não é politicamente correto, os excepcionais. Eram 10 meninos e meninas que estavam para fazer 100 metros raso. O tiro deu e saíram correndo, mas um caiu. Um menino caiu e machucou-se. E ele começou a gritar, chorando. E os 9 olharam para trás. Competidor chamado não excepcional não olha, porque ele quer a vitória. Mas aqueles olharam para trás e viram o menino chorando. E uma menina com síndrome de Down voltou e beijou o lugar onde ele estava sangrando e disse: não chora mais que não dói não, não vai mais doer. E os outros todos voltaram e chegaram os 10 de mãos dadas juntos. E a plateia não parava de bater palmas por mais de 10 minutos, e essa história é contada até hoje como o evento dos sadios, não dos excepcionais. Isso não é loucura, isso não é doença, isso não é deficiência. É aquele que se importa com o ferido. Isso no campo das Olimpíadas não acontece, mas das Paralimpíadas acontece. Porque só o deficiente sabe ter compaixão do outro deficiente. Os outros não sabem. A gente fica muito sarado, as pessoas saradas demais são perigosas. Talvez estejam mais doentes do que tudo. Esse hematoma que nunca sara precisa ser tratado. As pauladas nossas de cada dia precisam ser tratadas cuidadosamente na sala cirúrgica do Calvário. A dor da alma carece de uma medicação radical sob a acurada terapêutica da cruz de Cristo Jesus. É preciso um perdão furioso para tratar o furúnculo da amargura que infecciona os tecidos dos relacionamentos interpessoais. A dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce e sai pelo canto da boca, gemendo. Ela traz aquela dor. A velhice é uma coisa muito interessante. Os velhos que foram maltratados normalmente são velhos decepcionados. E aí eles têm um gemido. Você vai conversar com eles e eles têm um gemido. É o gemido do esquecimento. Esqueceram de mim, agora eu estou aqui. Eles não celebram mais porque eles trazem uma carga muito grande de pedradas do passado. É interessante quando a gente conversa com velho. Conversa comigo também. E vocês vão ver a baba no canto da boca. Olha o que fizeram comigo. Olha o que fizeram comigo. Jesus não suportaria tanta dor moral naquelas 6 horas atrozes na estaca, se não estendesse o seu perdão a todos os seus algozes.
Quando ele orou aqui em Lucas 23, 34, a parte A, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, além de conceder o alvará de soltura aos seus apedrejadores, estava abrindo para si mesmo as portas de um cárcere muito apertado, de sofrimento alucinante, decorrente da amargura. Perdoar é um imperativo do amor. Por favor, queridos irmãos em Cristo Jesus, preste bem atenção. Se Jesus tivesse ficado aquelas 6 horas ali na cruz, sem ter lançado o perdão, a dor seria insuportável. A dor física era grande, mas a dor moral, da mágoa, do ressentimento, ela consome mais energia do que a dor física. Com certeza, a dor aguda dos cravos, apesar da sua cruenta crueldade, não pode ser comparada com a dor sufocante e ininterrupta da amargura interior, consumindo a alma. O cálice da cruz seria mais amargo se Jesus não tivesse perdoado seus inimigos. Quando se perdoa um inimigo, se transforma o inimigo em amigo. Um general romano, ao cercar uma cidade, ele disse: nós precisamos destruir os nossos inimigos. Então, ele convidou a todos que estavam dentro da cidade para participar de um banquete que ele fez. E um dos seus generais disse assim, seus companheiros, disse: como o Senhor vai destruir esses inimigos? Ele está transformando em amigos. É a única forma de você destruir um inimigo, é convertê-lo num amigo. É fazer um banquete. Por isso, Davi, no Salmo 23, diz assim: o Senhor me faz favor de preparar um banquete com a presença dos meus adversários, para que o meu cálice transborde. E o Senhor me unja de tal maneira que essa unção seja um propósito de nós podermos habitar na tua casa para sempre. Nós precisamos ler a Bíblia com cuidado para não dizer que aquilo ali é vingança. Davi nunca quis matar Saul. Ele teve oportunidades algumas e ele não o fez, porque o seu coração estava movido por um amor. O perdão tem mão dupla, mas a via principal é para quem o está liberando. Aquele que perdoa é o mais beneficiado no caso. Ele se livra da condição de ser transformado numa penitenciária de segurança máxima e de se converter num carcereiro apoquentador, sempre preocupado com a fuga do réu. Quando eu perdoo, não é o perdoado que é o mais beneficiado na questão. Sou eu. Eu deixo de ser um carcereiro e deixo de ser uma penitenciária. Nem foi para a penitenciária de segurança máxima do Mato Grosso. Nem sabia disso, mas foi. Agora está preso. Agora você virar-se uma penitenciária. Puxa vida. Dizia François Fenelon, arcebispo de Paris: quem tem 1000 amigos nem sempre os encontra, mas quem tem um inimigo encontra-o por toda parte. Quem tem 1000 amigos, você anda por aí, às vezes os amigos não estão no mesmo lugar onde você está, mas quando tem um inimigo, sabe, você está com ele e ele está com você. Você pega um avião para Paris e ele vai sem pagar a passagem. E vai com você,
vai dentro de você, vai no seu pensamento, e na hora que você estiver lá no bairro latino, no Quartier Latin, comendo um bom fígado de foie gras, você vai perceber o cara em cima de você, comendo junto e comendo as suas entranhas. Ele estará lá, presente com você. Eu viajava daqui para Cascavel alguns anos atrás, e havia uma pessoa que tinha se tornado, com quem eu estava dividindo um espaço de raiva. Ele era meu inimigo e estava me sufocando o pescoço. E eu viajei acordado até Campo Mourão. Com esse cara eu não conseguia dormir naquele ônibus, brigando com ele, brigando. Quando cheguei em Campo Mourão, o ônibus parava lá e o motorista abria a porta para que alguns passageiros pudessem ir ao banheiro se quisesse. Tinha um cafezinho para ele tomar, e quando ele desceu, eu virei e fiz um teatro. A gente também tem que fazer teatro mais barato para nós. E eu disse para o companheiro de viagem, eu digo: cidadão, você não pagou essa passagem. Você vai aqui em cima de mim me sufocando. E eu quero dizer para você que você está perdoado em nome de Jesus, e a porta foi aberta, você sai, fica aí em Campo Mourão, e eu nunca quero mais encontrar você. Você fica por aí mesmo e desce, e eu vou me embora. E aí viajei. O motorista entrou no carro e eu não vi mais. Quando acordei, fui lá em Cascavel, porque o ônibus ia para Foz do Iguaçu. Estava o motorista me acordando. Moço, o senhor não vai ficar aqui em Cascavel? E digo: vou sim. Um sono tão profundo, quando você transforma esse inimigo em amigo, ou solta ele, manda ele embora, você deixa de ser a penitenciária e o carcereiro ao mesmo tempo. O perdão liberado liberta muito mais o que perdoa do que aquele que é perdoado. O verdadeiro alforriado nesse caso é quem exerce o perdão, uma vez que a amargura de contínuo cobra um imposto muito pesado do amargurado. Eu me lembro que eu fui atender uma senhora viúva que tinha perdido o marido, e o marido não foi boa bisca. Foi um homem chato. Eu tinha lido uma crônica de Rubem Alves a respeito de 3 velhinhas que moravam em frente da casa dele. Eram 3 senhoras que uma usava pirote, outra usava... Você sabe o que é pirote, né? Aquele coquezinho, coque de gente que não quer se cuidar. A outra usava meia soquete, e a outra usava roupa de chita. Uma roupa assim de luto de gente vivo. E as três viviam nas portas, a varrer a porta, e o Rubens diz que via todas aquelas 3 mulheres tristes. E em 1 ano e pouco os 3 maridos morreram. E a de pirote foi ao corte, cortou o cabelo, arrumou direitinho, passou batom. A outra de soquete começou a usar sandalinhas, e a outra que andava com aquelas roupas de viúva viva, de marido vivo, passou a se arrumar. E ela disse assim: quando as tumbas dos maridos desapareceu, porque há marido que sepulta as mulheres, elas começaram a viver. E elas desabrocharam. E elas conversavam e riam. Nunca vi uma delas rir. E eu fui visitar essa senhora que havia perdido o marido, e o marido que tinha sido tão chato, que eu tenho pedido a Deus: Senhor, será que eu sou tão chato para minha esposa? Ele era muito chato, e ela estava reclamando. Eu disse: você sabe o que acontece? Além dele ter morrido, a senhora foi sepultada com ele nas amarguras. Vá lá no cemitério e solta esse cara. Chega lá e diz assim: ó, cara, você está perdoado por tudo aquilo que você fez. Senão a senhora faça exorciza esse capeta que vive dentro de você, ele consumindo de amargura e raiva. E ela fez isso. Passado um tempo, ela se encontrou e disse: você sabe, eu soltei aquele infeliz, porque eu até abençoei ele lá no cemitério.
E foi tão bom para mim que eu agora estou livre para poder festejar. Eu digo, vá festejar. Vá festejar. Eu sei que tem muitas pessoas que ficam com isso para o resto da vida porque elas não querem ser felizes, elas querem ser punidas. Elas querem viver pela punição da sua própria dor. E são pessoas que se enclausuram no seu sofrimento e se vitimizam e não vai evoluir nunca. Temos na Bíblia alguns exemplos de pessoas magoadas que podem ser estudadas aqui, tanto no que diz respeito ao ressentimento armazenado, como também pelo despreendimento em perdoar, financiado pelo amor perdoador de Deus. Lembre-se que você e eu não temos perdão para oferecer. Nós temos mágoas e ressentimentos, mas o perdão que nos é dado em Cristo pode ser oferecido. E com o perdão dele, dá para perdoar aquele que nos ofendeu. Há uma dupla intransigente e cabeçuda que começou uma briga feroz na barriga da mãe. Esaú e Jacó fizeram do útero de Rebeca, sua mãe, um ringue, onde um tentava nocautear o outro. Veja bem o que o texto de Gênesis 25, 22 diz. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Na consulta que ela fez ao Senhor, o Senhor respondeu que eram duas nações que estavam ali dentro e que eles iriam disputar e que o maior iria ser servo do menor. Eu estou escrevendo um livro que vai sair talvez daqui 1 ano ou 2, chamado Muito Além do Jardim. A raiz de amargura que começou na família de Abraão e que vem até os dias de hoje com os palestinos e judeus. Uma raiz de amargura principalmente num dos descendentes de Esaú chamado Amaleque. Desse Amaleque, os amalequitas, a realeza deles era chamada de Agag. Agag era um rei, era o título de rei que os agagitas. E Saul foi designado por Deus como primeiro rei para destruir os amalequitas. Mas Saul não quis destruir os amalequitas. Fez um acordo e deixou a família de Agag, do rei, viva. Esta estratégia de Saul fez uma desgraça em Israel. Anos posteriores, já no tempo do rei Artaxerxes, rei Assuero, no tempo da rainha Esther, aparece um senhor Amã, um agagita, que quer destruir os judeus. E ele então põe no tesouro do rei Artaxerxes 10.000 talentos de prata, para que ele pudesse acabar com os judeus. O plano dele foi conhecido, Mordecai contou a história toda, Amã foi morto e toda a sua família, mas alguns perduraram, quase todos. E depois, quando Jesus é contestado sobre a questão do perdão, como é que se vai perdoar, Jesus apresenta esta conta, 10.000 talentos. Vocês estão ainda entalados com esse problema, enquanto vocês não pagarem esta dívida, vocês vão ser cobrados até o último ceitil. É uma história de amargura secular, milenar, que vem comendo o fígado de nações e gerações. Aqui dentro da nossa igreja nós temos famílias que não se gostam, não ia dizer se odeiam, isso é muito pesado, mas não se gostam. Desde tempos de antanho.
E isto vai acabar com sua família, com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos, com seus trinetos, com seus tetranetos, com seus pentanetos. Vai acabar. Guarde bem isto. Esta maldade de pais em filhos será cobrada. Não pense que Deus vai passar a mão por cima, porque Ele não leva, Ele não deixa que a iniquidade permaneça sem a devida punição. Essa perrenga histórica saiu do ventre da mãe, tomando dimensões terríveis, com o mais novo pegando no pé do mais velho. A disputa entre os dois continuou até que se tornasse uma amargura crônica. Esaú foi vítima de um golpe baixo do irmão em razão de sua própria mentalidade vulgar, no que diz respeito aos valores familiares às avessas. Quando você não consegue amar, mas disputar. Irmãos que disputam, Caim mata Abel. E o assunto fica perenizado. Nós vamos pegar um dia aqui e pegar a família de Caim passando pelo dilúvio. Mas ele não desapareceu, não. Não. Nós vamos pegar a família de Caim e vamos descobrir na Bíblia que a família de Caim casou-se com Cão. Uma filha de Caim casou-se com Cão. E o problema de Cão é que Cão currou o seu pai, Noé. Vocês vão ver Bíblia com mais cuidado, não botando panos quentes. E por que essa maldição existe sobre os cananeus? Ou os cananitas? A disputa dos gêmeos vem gemendo pelos bastidores da história de povos e nações que se engalfinham até hoje nas cavernas do Oriente Médio por causa de uma amargura insidiosa que insiste em agredir as entranhas da alma de gerações em gerações. Os irmãos briguentos, por favor, vocês que gostam de história, leiam Leviatã, de Thomas Hobbes. Vocês que gostam de filosofia, e vão entender o que é o sistema do mundo, que governa o mundo, e onde está o princípio da amargura, do amarguramento dos povos. Os irmãos briguentos, apesar de terem feito uma reconciliação dramática, não tiveram um relacionamento amistoso daí para frente. A Bíblia, falando num texto sobre Esaú, deixa claro. Vamos ver Hebreus capítulo 12, versículo 15. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Prestem atenção, esse texto está falando de Esaú. O verso seguinte vai contar que Esaú com lágrimas, querendo buscar arrependimento, não achou. Fica evidente no contexto que o assunto se refere ao desgostoso e amuado Esaú, quando em seguida diz com concisão no verso 17: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Arrependimento e remorso são coisas bem diferentes. Remorso tem lágrimas. Lágrimas que às vezes rolam, mas não tem a dor do arrependimento. O que traz pesar e que leva é o arrependimento de Deus.
remorso, choro e lamento não quer dizer que houve verdadeiro arrependimento, nem reconciliação formal significa que houve perdão. Há muita gente agindo com diplomacia no palco, enquanto esconde uma mágoa no camarim da sua alma. Quando você mexe um pouquinho, aí vem o tom da dor. Aquela dorzinha. Ai, eu me lembro daquele tempo. Não é possível vivermos na terra sem cotoveladas, pedradas e pauladas. Mas também não é possível vivermos com um mínimo de saúde mental sem perdoar os nossos agressores. O ódio aos algozes é algo agonizante para as emoções benfazejas. Lá em Cochabamba, agora, depois das últimas palestras, um senhor, um pastor de 80 anos veio falar comigo e ele disse assim: hoje eu estou entendendo o que aconteceu com aquele irmão. Ele veio da Colômbia alguns anos atrás. E eu perguntei para ele: como você se chama, meu irmão? Ele disse: meu nome é Cristiano. Ele disse: Cristiano de quê? Ele disse: somente Cristiano. Mas você não tem um sobrenome? Aí ele disse: não me faça lembrar daquele velho que já morreu na cruz com Cristo. Ele disse: mas como você entrou aqui na Bolívia? Qual foi o seu nome no seu passaporte? Ele disse: esse nome não é o nome que eu tenho no reino de Deus. Esse é um nome velho, de uma pessoa velha e amargurada que já morreu na cruz. Eu não quero me lembrar de José Martins. Ele já morreu. José Martins só é um nome que eu estou dando aqui, porque ele deu um outro nome que eu não me lembro. Mas mi nombre atualmente é Cristiano, porque tenho Cristo habitando em mim. Aquele velhinho, as lágrimas rolavam na sua face. O pastor de 80 anos, ele dizia assim: agora, pastor Glênio, eu estou entendendo o que significa a morte de Adão. Sim. Vamos para frente, porque às vezes a gente entende, mas não crê. A gente sabe, mas não descansa. Ainda fica reivindicando, fazendo parte do sindicato, o sindicato que quer, em vez de ir para o SUS, vai para o sírio-libanês. Na casa de Jacó, ainda temos um caso bem curioso a observar. O seu filho José, figura ímpar da prole. Sabe por que é essa expressão ímpar da prole? Porque a gente quer dizer que os filhos são todos iguais. É muito comum um pai dizer assim: eu tenho 10 filhos, todos são iguais. Não são, é mentira. Isso é mentira. Cada filho é diferente. Cada diferente. Você pode ter afeto para com eles bem parecido, mas eles são diferentes. Graças a Deus, porque são diferentes. Nós precisamos acabar com essas conversas de pai querendo fazer negociada com o filho. O filho sabe quando o pai... E ele ainda diz assim: fulano, você gosta mais... Lá em casa tem umas coisas, os filhos dizem assim: vocês gostam mais do Léo do que de nós. E eu deixo eles dizerem isso.
Não vou discutir, porque isso faz parte da briga dos filhos. A figura ímpar foi alvo da inveja dos seus irmãos ambiciosos, que suscitaram uma crise gravíssima provocada por este sentimento mesquinho no seio da família. José foi vendido como escravo e, em consequência de sua conduta irrepreensível, acabou comendo o pão que o diabo amassou com a cauda. Durante 13 anos de sua biografia, ele sofreu injustamente desprezo, acusações e prisões, sendo mantido como um criminoso numa masmorra. Ele foi vítima do olho gordo dos seus irmãos invejosos. Isso acontece nas boas famílias. Isso acontece em todo lugar, nos relacionamentos. O olho gordo. Nada pode ser mais atroz para uma pessoa correta do que o sofrimento causado por acusações e injustiças. A lama ácida e fétida, atirada sobre o linho branco, deixa uma mancha de difícil remoção. A dor da tirania é esmagadora. José tinha razão para se vingar. Ele tinha toda a razão. Ele foi maltratado, foi injuriado. Entretanto, quando os ventos mudaram de direção e ele passou de réu condenado na cadeia a ser o segundo homem mais importante do reino no Egito, com a faca e o queijo na mão para retaliar os seus irmãos invejosos, se quisesse, sua atitude foi bem diferente de quem nutre a vingança por debaixo dos panos. A pessoa tratada pela graça de Deus não tem opção. Não tem opção. Ou perdoa, ou apodrece. Ou perdoa, ou apodrece. José não se fez de coitadinho. O perdão era a sua única alternativa como filho de Deus. Favorecido pelo cordeiro imolado desde a fundação do mundo, ele espreme o carnegão e responde aos irmãos culpados em Gênesis 50, 19 e 20. Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Olha só. Tinha todo a possibilidade de pegar o taco do golfe e sentar na cabeça dos irmãos. Mas ele deu uma tacada de mestre, é a tacada do perdão. Meus irmãos, vocês me fizeram mal, mas Deus transformou o mal em bem. Você está vendo que agora eu sou o segundo homem aqui no governo para preservar as riquezas, a comida, e agora vamos preservar os 70 membros da família que estão morrendo de fome, e nós vamos cuidar disso aqui. E vocês vão ser abençoados por aquilo que vocês fizeram de mal. Deus transforma o mal em bem. Em vez de você ficar aí refém do seu sentimento de amargura, solta o preso, manda ele ir para casa, perdoe a sua tia, que nós estávamos vendo há poucos dias que o pai separaram da mãe, a mãe teve um problema lá, sei lá com quem, e depois o pai foi morar numa outra cidade e ele mandava o dinheiro para cuidar dos filhos. Mas tinha uma tia no meio do caminho que recebia o dinheiro e não dava. E eles ficavam malhando o pai. Só estão descobrindo isso 30 anos depois da morte do pai e de tudo.
O pai mandava o dinheiro e a tia velha pegava o dinheiro e não deixava por filho. Tem sempre um gavião na gaiola tentando tirar o... Tem sempre por ali alguém querendo levar vantagem. E a família da minha esposa, a avó dela ficou viúva e o irmão maçom foi cuidar dela, deixou ela com os panos do corpo. É assim que fazem muitos. Mas você sabe de uma coisa? Deus enxerga. Deus vê. E viúva e órfão, tenha cuidado, meu filho. Tenha cuidado com essa turminha aí, porque essa turminha aí, não sei por que Deus tem os olhos em cima deles. Isso é uma coisa de injustiça? Deixa Deus fazer justiça. Por isso, eu não estou no lugar de Deus, deixa Deus cuidar. E depois você vai ver na história de Israel como Deus cuidou daqueles que fizeram mal a José, dos irmãos que fizeram. Deus sabe fazer a coisa, mas ele faz com amor. Mas que ele faz justiça? Não tenha dúvida. Eu é que não quero entrar no tribunal dele lá não, para dizer como é que ele deve fazer. Eu fico de fora dizendo o seguinte, o assunto, eu só quero perdão. Me deixa perdoar. Não existe atalho, meu irmãozinho, ou uma segunda vinha no caminho do perdão na vida dos filhos de Deus. Como também não existe pecado tão grave que a graça de Cristo não nos garanta a disposição de liberar o perdão de modo legítimo. Já falei, é a graça que nos habilita. Por favor, quando Augusto Wegelin Fonseca Paranaguá foi alvejado com um tiro na testa, lá em Teresina, em 97. Quando eu soube disso, meu irmão mais velho do que eu, foi uma luta. Eu fiquei muito furioso, eu chorava, eu gritava. Por que fizeram isso com ele? Por quê? Porque logo com ele, o melhor da turma, o menos egoísta. Por que foram fazer com ele isto? E o choro era choro de dor e dor profunda. E eu estava lá e eu disse para minha esposa, não quero ver ninguém, me deixa aqui, me deixa sozinho, deixa eu me desabafar. Mas aí eu escutei, naquela hora que eu estava chorando e brigando com Deus, eu escutei uma voz que dizia assim, assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai vós também. E eu gritei, literalmente, eu não consigo! Mas ele é suave. Eu não estou lhe dizendo que você consegue. Eu estou lhe dizendo que eu estou lhe dando perdão. Assim como Deus em Cristo te perdoou. Você não tem perdão, mas eu dou o perdão do meu filho para você. Eu escorreguei na cama de joelhos e disse, Senhor, com esse perdão, eu ofereço perdão para esse assassino do meu irmão. E eu digo isso agora, depois de muitos anos, que minha irmã mais velha nunca conseguiu perdoar. Ela tem sofrido com glaucoma. Por favor, entendam, essa é uma doença muito frequente nos amarguramentos. Não é só essa não. Artroses, cânceres. Eu sei que eu tenho coisas que eu preciso ser tratado pela graça de Deus, que não podem ficar aqui dentro. Nós não somos depósito de lixo e de pedra e de britas. Se eu e você não estamos perdoando de fato os nossos ofensores, por mais grave que sejam as suas ofensas, com certeza, Satanás estará levando vantagem sobre nós e causando um barraco horroroso no meio da igreja de Cristo. É tudo o que ele mais gosta. É tudo o que ele mais quer. É arranjar um motivo de fofoca para
Nós tratamos agora com os casais, lá no acampamento, sobre a palavra desnudamento. Nós fomos criados pelados, nus. E a nossa história é uma história de cobertura, de roupas. E as roupas representam toda a figura, tanto de esconderijo como de proteção. E às vezes nós usamos colete de segurança. E não nos tocamos. E não somos curados. Mas a igreja é um lugar de desvestimento. A primeira coisa que fizeram com Jesus Cristo, antes dele chegar na cruz, foi tirar a roupa dele toda. Eu sei que tem muitos quadros de Jesus sendo crucificado, que são com uma tanguinha na frente, mas ele não estava não. Ele suportou a vergonha, por causa da ignomínia, por causa do amor e da alegria que lhe estava proposta, poder salvar pessoas de seus esconderijos, de suas mentiras e de suas falsidades. Aqui não precisa ninguém fingir que é o que não é. Pode vir pelado, que aí você vai ser curado. Eu sei que homem tem muita dificuldade de entrar num banheiro, aqueles homens todos pelados, por causa do problema do tamanho do órgão. E aí uns que têm órgão maior se são chamados mais potentes. E aquele que tem o pingo pequeno fica sendo julgado. Aí fica tudo. Mas isso aí tem coisas muito mais profundas e psíquicas. Que precisam ser tratados à luz da palavra de Deus. Senão nós vamos ficar aí com essa, batendo no peito, olha aqui, eu sou o melhor. Pois é. O perdão não é um opcional no desempenho da fé cristã. Corrie ten Boom, que foi um exemplo cristão na defesa antisionista na época da Segunda Guerra, disse: não há outra forma de tocar o oceano do amor de Deus senão perdoar e amar os inimigos. A Lista de Schindler é um filme muito interessante, e Corrie ten Boom fez parte daquelas que venderam até os seus anéis para libertar os seus inimigos. Na lista de Schindler, ele sobrou só a aliança. E ele chorou, dizendo: eu podia ter vendido esta aliança, era menos um que ia para o fogo. Não há escolha. Ou perdoo ou pereço no meu mau humor. Quer dizer que mau humor tem muito a ver com isso? Tem. A agonia do magoado o atribula ao extremo e o mantém distante de verdadeiras amizades. Ninguém minimamente sadio gosta de conviver com gente feroz, ferina e fértil em fabricar lesões. Eu ouvi um moço dizendo assim, lá em São Paulo, a tia disse: meu filho, você não tem ido me visitar? Isso eu estava pregando numa igreja presbiteriana e ela encontrou com um sobrinho. Meu filho, você não tem ido me visitar? E ele virou para ela assim: quem é que gosta de ir na sua casa, tia? A senhora está sempre cobrando e criticando. Isso na minha frente. Eu digo, foi bom que isso aqui eu aprendi. Quem é que gosta de ficar com você, tia? Ela disse: mas ele é mal educado. Os intrigantes vegetam entre o veneno que os consome intimamente e a dor que tenta inocular no próximo. Contudo, a toxina que é injetada no outro acaba também o intoxicando ainda mais. James Coulter afirmou: o espírito que não perdoa como forma de orgulho é o assassino número 1 da sua vida espiritual.
Ó, eu não posso me humilhar. Pois bem, eu estou ouvindo agora de um camarada que fugiu daqui por causa de orgulho e agora está sofrendo a consequência. O orgulho é isto que faz. A família está sendo desfacelada. Para Jesus, a nossa oração só tem esta prioridade. Para Jesus. Lucas 11, 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Parece que a tensão da tentação, neste caso, é não querer perdoar. Primeiro ele disse, perdoa, porque nós aqui estamos dispostos a perdoar. Por favor, Senhor, o Senhor já nos deu essa disposição. O perdão é um dom maravilhoso da graça de Deus e o portal que conduz à sala da comunhão. Li a história de uma mãe que perdoou o assassino do seu filho e durante o período da condenação ela o visitou semanalmente, cuidando dele na cadeia. O resultado foi a sua conversão a Cristo e a transformação de um inimigo num amigo da família. A história termina dizendo que aquele moço se tornou o filho daquela família, o filho no lugar do que ele matou. Ele veio morar na casa. Aí você diz isso é impossível. É impossível só pela vida de Cristo. Mas pela vida de Cristo é possível. O que são impossíveis para os homens, são possíveis para Deus. Nós sempre teremos alguém atirando pedra em nosso telhado de barro. Cabe a cada um de nós, subsidiados pela graça do Pai, consertar as goteiras, sem, entretanto, jogar os cacos de telhas quebradas no quintal daquele que nos alvejou. Porque às vezes a gente faz um negócio seguinte, tá aqui, mas eu vou jogar a pedra lá na casa dele. A pedra na Geni. Aquele que nos garante tão grande empreendimento, seja a glória, a honra para sempre. Bendito seja para sempre aquele que nos capacita para isso. Eu não tenho capacidade, você também não. Mas Ele tem esse poder de nos fazer assim. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.